This is me. É uma noite gelada de dezembro de 2009 em West Valley City, Utah. Enquanto todo mundo está se preparando para dormir quentinho em suas camas, Susan Powell, uma jovem mãe com um sorriso que ilumina qualquer sala, some do mapa como se fosse uma carta de baralho no truque do mágico. Tipo, onde está Susan? Puf, desaparecida. This is me. July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Charlie, say hi. Aí entra em cena o marido, Josh Powell. Pense no cara mais esquisito que você conhece e multiplica por 10. O cara diz que, na mesma noite em que a esposa sumiu, ele decidiu, do nada, levar os 2 filhos pequenos para acampar, à 00:30, no inverno, no meio do nada. Se isso não soa suspeito para você, talvez seja a hora de rever suas noções de normalidade. A desculpa do Josh era tão furada que dava para passar um caminhão, tipo, eu só quis mostrar para as crianças como é divertido congelar o nariz em uma barraca. E detalhe, ele deixou o celular em casa. Claro, porque quando você vai para uma aventura noturna, o primeiro item que você deixa é o celular. Se você acredita nisso, eu tenho uma ponte para te vender. E enquanto a polícia tentava entender o que estava acontecendo, eles descobriram uma personagem ainda mais bizarra na história, Steve Powell, o sogro de Susan. Esse cara era o verdadeiro vilão de filme de terror, com uma obsessão creepy pela nora. Ele tinha diários cheios de declarações de amor para Susan, tipo adolescente apaixonado, e até vídeos gravados dela sem ela saber. Gente, sério, dá pra acreditar nisso? É aquele tipo de coisa que faz você querer dormir com a luz acesa. Com o tempo, a situação só foi ficando mais estranha. Josh se mandou para Washington com os filhos, enquanto a polícia continuava a investigação. Em 2012, Josh protagonizou um desfecho de novela das 8. Durante uma visita supervisionada, ele trancou o assistente social fora da casa, ateou fogo na residência e... bum! Se matou junto com os filhos. Uma tragédia que deixou todo mundo de queixo caído e coração partido. Até hoje, ninguém sabe onde está o corpo de Susan. As teorias são muitas. Será que Josh escondeu ela no deserto? Será que ele deu ela de presente para os ETs? Ou será que ele tinha um esconderijo secreto em algum lugar? O mistério persiste, e cada vez que alguém tenta juntar as peças, parece que a história só fica mais complicada. Depois do trágico incidente em 2012, quando Josh Powell tirou a própria vida e a dos filhos, a investigação sobre o desaparecimento de Susan continuou a todo vapor. Os detetives estavam mais determinados do que nunca a descobrir o que realmente aconteceu. Steve Powell, o sogro sinistro, foi preso em 2012 por posse de pornografia infantil e voyeurismo. Durante a busca na casa dele, a polícia encontrou diários e vídeos que só reforçaram a ideia de que essa família tinha mais segredos do que uma série da Netflix. Steve morreu em 2018, levando consigo muitos segredos sobre o caso. E a busca por Susan? Bem, os investigadores continuaram a procurar por pistas. Uma das teorias mais discutidas era a de que Josh tinha escondido o corpo dela em algum lugar remoto, tão bem escondido que nem o Scooby-Doo e sua turma conseguiriam achar. Outros achavam que ele usou algum método químico para se livrar do corpo, numa vibe bem Breaking Bad. A comunidade e os amigos de Susan nunca desistiram. Eles mantiveram sua memória viva, realizando vigílias e eventos para aumentar a conscientização sobre pessoas desaparecidas. Susan se tornou um símbolo de luta e resistência,
e sua história serve como um lembrete doloroso de que nem todos os mistérios são resolvidos, mas a busca pela verdade nunca deve parar. Imagina o desespero da família e dos amigos, vivendo dia após dia, sem saber o que aconteceu de fato com Susan. É uma dor que não dá para medir, uma angústia constante. Eles tentaram manter a esperança viva, apesar de todas as adversidades. Cada aniversário dela, cada Natal, cada data especial, a ausência de Susan era sentida profundamente. Seus pais, Chuck e Judy Cox, se tornaram vozes incansáveis na busca por justiça, fazendo o possível para que a história da filha não fosse esquecida. Eles sabiam que encontrar Susan, ou ao menos descobrir a verdade sobre o que aconteceu, era crucial para terem algum tipo de paz. Out to Jim Kirkwood, host KTKK. Jim, thanks. Em 2018, uma descoberta trouxe um fio de esperança. Perto de um local onde Josh havia trabalhado, a polícia encontrou ossos e fragmentos de roupa. Apesar de muitas esperanças, os testes de DNA mostraram que não eram de Susan. Foi um golpe duro, mas a busca continuou. A história de Susan Powell é um lembrete sombrio de como a vida pode mudar num piscar de olhos. Mas também é uma história de resiliência e determinação. A comunidade se uniu em torno da família Cox, mostrando que, mesmo nas horas mais escuras, a solidariedade e o apoio mútuo podem fazer uma diferença enorme. Hoje, muitos ainda lembram de Susan com carinho e saudade. Sua história continua a inspirar ações para ajudar famílias de pessoas desaparecidas e para prevenir a violência doméstica. A esperança é que um dia a verdade venha à tona. Amber Tuccaro era uma jovem de 20 anos, cheia de vida e sonhos, pertencente a uma comunidade indígena no Canadá. Em agosto de 2010, ela viajou de sua cidade natal em Fort McMurray, Alberta, para Edmonton, acompanhada de seu filho pequeno, buscando novas oportunidades e uma vida melhor. No dia 18 de agosto, Amber decidiu pegar um táxi para Nisku, uma área ao sul de Edmonton. Essa foi a última vez que foi vista. O desaparecimento de Amber inicialmente não recebeu a atenção devida. As autoridades consideraram Amber uma fugitiva, o que atrasou a investigação. Sua família, especialmente sua mãe, Tutsi Tuccaro, não aceitou essa explicação e começou uma busca incessante por respostas. 2 anos depois, em 2012, um detalhe crucial emergiu. Uma gravação telefônica perturbadora foi divulgada pela polícia. Nessa gravação, Amber podia ser ouvida conversando com o motorista do táxi. Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north to Beaumont. No, this is a... Are you fucking kidding me? You better not be taking me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Absolutely. À medida que a conversa continua, Amber se torna mais agitada, percebendo que algo estava muito errado. A gravação termina abruptamente, deixando um silêncio aterrorizante. Essa gravação foi a última prova de vida de Amber e deixou todos que a ouviram com um frio na espinha. O mistério só aumentava. Quem era aquele motorista? Por que ele desviou do caminho? E o que aconteceu depois que a gravação parou? Em setembro de 2012, um grupo de pessoas que fazia uma caminhada encontrou restos mortais em uma área rural perto de Nisku. Após testes de DNA, foi confirmado que os restos pertenciam a Amber Tuccaro. Embora isso tenha fornecido uma resposta parcial, muitas perguntas permanecem sem solução. A descoberta dos restos trouxe uma trágica conclusão para a busca de sua família, mas levantou ainda mais mistérios sobre o que realmente aconteceu com ela naquele táxi. As circunstâncias de sua morte continuam a ser um enigma. O motorista do táxi nunca foi identificado
e a gravação perturbadora é a única pista sólida sobre os últimos momentos de Amber. As autoridades enfrentaram dificuldades para avançar no caso, deixando a família e a comunidade sem respostas definitivas. A busca por justiça para Amber Tuccaro não terminou com a descoberta de seus restos mortais. A gravação perturbadora que ela deixou continua a ser a única pista sólida. A identidade do motorista do táxi permanece desconhecida, deixando o caso envolto em mistério. Sua mãe, Tuutsi Tuccaro, critica as autoridades por não terem levado o desaparecimento a sério desde o início. O caso de Amber chamou a atenção para o problema das mulheres indígenas desaparecidas no Canadá, destacando a necessidade de reformas nas forças policiais e no sistema de justiça. O local onde Amber foi encontrada tornou-se um memorial, com flores e mensagens de esperança. A gravação de Amber continua a ser analisada na esperança de identificar o culpado. A comunidade indígena e ativistas continuam pressionando por mudanças sistêmicas para garantir que esses casos sejam tratados com seriedade. O motorista do táxi ainda é um mistério, e cada nova escuta da gravação renova a esperança de que um dia ele será identificado e levado à justiça. O caso de Amber Tuccaro persiste como um dos mistérios mais assombrosos do Canadá, lembrando a todos da importância de buscar justiça e proteger os vulneráveis. No final de 2014, o youtuber Kenny Vimo, que usava o nome de usuário Snakebit McGee, fez um comentário meio bizarro num vídeo chamado "Filho técnico da Área 51 divulga energia alternativa secreta". Kenny comentou que, durante uma de suas caminhadas pela base da Força Aérea de Nellis, ele encontrou uma caverna com a entrada em forma de M, tipo um M maiúsculo gigante. Segundo ele, quando chegou perto da caverna, o corpo dele começou a vibrar, e quanto mais ele se aproximava, mais forte era a vibração. Até que ele ficou tão assustado que saiu correndo de lá. Que doideira, né? Claro, o comentário causou um baita alvoroço. Muita gente achou que ele estava inventando e começou a chamá-lo de mentiroso. Mas também teve uma galera que ficou curiosa e pediu para ele encontrar a caverna de novo e filmar. Então, em 18 de outubro daquele ano, Kenny resolveu fazer uma nova expedição e postou um vídeo da sua caminhada pelo deserto de Nevada, tentando achar a tal caverna. No vídeo, ele começa dizendo: Well, here I am on my hike up here in the mountains north of Las Vegas. This is a canyon I just walked up in. Now you can't tell, but my truck is way out there by the mountains at the very, very end of this valley. It's kind of like a big canyon. On the other side of these mountains, I'll show you in a second, is the bombing range, the Nellis Air Force bombing range. They do a lot of practice stuff. E aí ele vai mostrando o deserto e tudo que vê pela frente. Stuff coming up here. See those? Look at that. Kind of right there. That's kind of cool. All right, I'm going to turn it off and then I'll turn it back on here. Look at that. That's pretty cool right there. Huh. All right, off with the camera. Só que, no fim, ele não conseguiu encontrar a caverna. E o vídeo termina meio sem graça, mostrando apenas algumas coisas interessantes que ele viu pelo caminho. Aí, a galera não perdoou e começou a pegar no pé dele, chamando-o de fraude e pedindo para tentar de novo. Em meio a tantas provocações, um usuário chamado Like o Mister comentou algo que deixou todo mundo com os cabelos em pé. Não volte lá. Se você encontrar a entrada da caverna, não entre. Você não vai sair. Então, no dia 10 de novembro, Kenny falou para a família que ia fazer uma caminhada noturna e partiu sozinho para tentar encontrar a caverna pela terceira vez. Ele foi para o deserto de Mojave, que é um dos lugares mais quentes e secos do planeta.
E aí, galera, foi a última vez que alguém viu o Kenny. Em 22 de novembro de 2014, ele simplesmente desapareceu. E aí, o que será que aconteceu com o Kenny? Ele encontrou a caverna e se perdeu? Ou será que aquele aviso de "não entre" tinha alguma verdade por trás? O mistério continua, e o caso dele é um daqueles que fica na nossa cabeça, sempre nos fazendo pensar se algo sobrenatural pode estar rolando por aí. 12 dias depois do Kenny desaparecer, a galera que estava procurando encontrou o telefone dele lá no topo daquele eixo em forma de M que ele tinha mostrado no vídeo. Aí, a partir desse momento, o caso começou a esfriar e o corpo dele nunca apareceu. E, meu amigo, quando o caso esfria, é que o buraco é mais embaixo. A internet pirou com esse sumiço. Teve um monte de teoria maluca. Uns achavam que ele caiu no poço abandonado ou morreu de exposição no deserto. Mas aí surgiram umas ideias bem bizarras. A galera começou a achar que o Kenny pode ter visto algo sinistro no deserto, tipo um crime, e foi silenciado. Outros acharam que ele encontrou uma base militar secreta e foi eliminado pelo governo. O deserto tem dessas, né? Aí, meses depois, apareceu um comentário da namorada do Kenny, a Sharon Pilgrim. Ela revelou uma nova teoria que mexeu com todo mundo. Segundo a Sharon, o Kenny lutava contra a depressão e não procurava ajuda médica. Ela disse que ele tinha largado o emprego pouco antes de desaparecer e deixou o carro para trás para não ser rastreado pelo GPS. Além disso, ele não levou a câmera com ele nessa caminhada, o que é estranho, já que ele sempre filmava suas expedições. A Sharon acredita que ele estava tentando se esconder e não queria ser encontrado. Isso trouxe um novo ângulo para o caso e fez muita gente pensar se o Kenny não teria tirado a própria vida. Em 8 de setembro de 2015, um cara chamado Tim, lá de Mountain View, Minnesota, ligou para a polícia dizendo que seu amigo Henry, de 32 anos, tinha sumido. O Henry era um imigrante liberiano e trabalhava como auditor do Departamento de Receita. Então, o que rolou foi o seguinte: ele estava em um churrasco na casa de um amigo chamado Emanuel e mais tarde resolveu ir para uma boate por volta das 23. Os amigos do Henry que estavam com ele na boate disseram que ele estava bebendo bastante. Por volta das 2 da manhã, Henry pediu a um desses amigos, o William, para deixá-lo em um posto de gasolina próximo. O William achou meio estranho, porque o Henry preferiu ficar em um posto de gasolina em vez de ser levado para casa. Bem esquisito, né? Depois disso, Henry ligou para a esposa dele por volta das 2h20 da manhã. A esposa notou que ele estava falando de um jeito meio estranho. Parecia que ele estava delirando. No fim da ligação, ela tentou ligar para um dos amigos dele para pedir ajuda, mas o amigo não atendeu. E olha só, os últimos 2 minutos dessa ligação foram gravados pelo correio de voz, e o áudio é simplesmente aterrorizante. No correio de voz, dá para ouvir uma mistura de rosnados, gemidos e gritos. É tão confuso que fica difícil entender o que está rolando. Os gritos soam como se alguém estivesse em perigo, e o áudio é realmente perturbador. É como se o Henry estivesse passando por algo muito grave, mas a gente não sabe exatamente o que. Na mesma noite, outro amigo tentou ligar para ele e achou que o Henry podia estar em uma briga com alguém, mas infelizmente não conseguiu muita informação. A esposa do Henry, a Karine, achou que os sons que ele estava fazendo na ligação eram completamente fora do normal, porque ele era sempre bem articulado. Ela só fez uma ligação para o amigo de Henry e, como não obteve resposta, acabou voltando para a cama. O caso do desaparecimento do Henry ficou cada vez mais estranho e cheio de perguntas sem resposta.
esse áudio do correio de voz é realmente perturbador e deixa a gente com um monte de perguntas na cabeça. Então, a esposa dele, a Karine, disse várias vezes que acreditava que o Henry ainda estava vivo, mesmo sem provas concretas. A polícia descobriu que o Henry fez mais de 20 ligações para um número do Texas naquele dia, mas quando foram verificar, o número estava desconectado. Será que ele mesmo fez essas chamadas ou alguém estava brincando com ele? E para piorar, o carro do William, que deveria estar no posto de gasolina onde ele disse ter deixado o Henry, não foi encontrado em nenhuma das câmeras. O mistério aumentou ainda mais em 2 de outubro, quase um mês depois do desaparecimento, quando uma carta anônima foi enviada à polícia. A carta dizia que o corpo do Henry estava parcialmente enterrado ao lado da água e que uma testemunha jovem queria se apresentar anonimamente. Em 2 de novembro, a polícia encontrou o corpo do Henry em Rush Lake, não muito longe de onde ele teria sido deixado. O corpo não tinha sinais claros de violência, o que deixou tudo mais enigmático. A carta sugeria que ele foi enterrado por alguém, mas o corpo não mostrava marcas de agressão. Será que ele foi afogado? Ou algo mais estranho aconteceu naquela noite? Em 2013, o Brandon, um trabalhador do petróleo de 26 anos do Texas, chegou em casa depois do trabalho e teve uma briga feia com a namorada. A relação dele estava super tensa, ainda mais porque o Brandon estava lutando contra vícios e o casal tinha um bebê bem pequeno. A situação estava tão ruim que, depois de uma hora discutindo, o Brandon decidiu sair de casa. Lá pela meia-noite do dia 8 de agosto, ele entrou no seu Ford F-150 prateado e foi embora de San Angelo. E aí, meu amigo, ele sumiu completamente. O que acontece em seguida é ainda mais esquisito. Cerca de meia hora depois de sair, Brandon ligou para o irmão dele, Kyle. Ele disse que estava preso em um trecho isolado da rodovia, a alguns quilômetros ao sul de Bronte, e que estava sem gasolina. O Brandon pediu para o Kyle buscar uma lata de combustível na casa dele, que ficava a 1 quilômetro de distância. O Kyle foi imediatamente ajudar, mas a coisa não correu bem. Poucos minutos depois, por volta das 12h50, a situação ficou ainda mais estranha. O Brandon fez uma ligação para o 911 que, cara, é bizarra. Ele estava em pânico total e falou: Yes, I'm in the middle of the field. The site was just pushing guys over. Out here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. You got to take the pictures to the woods. Please learn. Okay, now run that by me. The one I talked to home. I show you ran into him. Ah, you ran into him. Okay. That's the first guy. You need an ambulance? Yes, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Hello? 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 A ligação tá cheia de barulhos estranhos, parece que tem tiros e vozes no fundo, mas é difícil de entender o que tá rolando exatamente. 8 minutos depois dessa chamada, outro motorista ligou para a polícia dizendo que o Ford F-150 do Brandon estava estacionado de forma perigosa na rodovia, com a traseira do caminhão para fora da pista. E, enquanto o Brandon tentava ligar para o irmão Kyle, o papo só ficava mais estranho. O Kyle contou que o Brandon estava super paranoico, falando que estava sendo perseguido por mexicanos na vizinhança. Quando o Kyle perguntou se ele estava usando drogas, Brandon negou na hora. Isso aconteceu por volta das 1h10. Depois disso, o Brandon desapareceu e nunca mais foi visto. A situação é um verdadeiro quebra-cabeça, com mais perguntas do que respostas.